Raimundo, aqui estou mais uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo. Hoje venho falar de livros, venho falar destas coisas feitas de papel que já nem muita gente usa nos dias de hoje, não é? E para começar esta conversa sobre livros, quero referenciar um nome em especial: Virgílio Ferreira. Virgílio Ferreira mudou a minha vida. Sem dúvida, através da sua obra, trouxe até mim uma visão sobre o mundo e uma forma de estar e pensar o mundo completamente distinta e realmente extraordinária. Sem dúvida, este senhor foi alguém especial. Sem dúvida, foi através de uma genialidade quase impossível de poder descrever que ele escreveu muitos livros. Alguns deles conhecidos de todos vós, talvez, como Aparição, Para Sempre, Em Nome da Terra, Vagongé, principalmente Até o Fim, mas para mim, sem dúvida, o melhor livro dele, para além do pensar, que este livro é praticamente quase como uma bíblia para mim e que eu recomendo muito fortemente a todos que leiam, foi sem dúvida, e recomendo que leiam alguns livros dele, principalmente Manhã Submersa, Em Nome da Terra, Para Sempre, Na Tua Face. Ele tem uma obra realmente bastante extensiva. Eu posso dizer que recomendo todos os livros dele. Eu tenho a obra completa de Virgílio Ferreira e tive a alegria de poder lê-los todos. Eu fiquei tão viciado em Virgílio Ferreira que eu não podia deixar um livro dele por ler. Mas sem dúvida foi Manhã Submersa, Aparição, Em Nome da Terra e Para Sempre que fizeram a grande diferença na minha vida. Mas além de Virgílio Ferreira, existem tantos outros realmente escritores dentro da língua portuguesa que nós podemos realmente referenciar e que são extraordinários. Para além de Saramago, temos tantos escritores na língua portuguesa que fizeram coisas extraordinárias. Para mencionar alguns mais recentes, falo de Paulo Coelho. Paulo Coelho escreveu livros que realmente mudaram o mundo, como O Alquimista, como O Diário do Mago, de Verónica Decide Morrer, 11 Minutos, a Senhorita Priam, entre muitos outros que eu recomendo realmente que leiam a sua obra. Principalmente comecem pelo Alquimista. Leiam o Maktub. O Maktub é um conjunto de livros extraordinário. Com eles talvez aprendam a compreender um pouco do mundo que vos rodeia, através de uma forma, ou seja, de uma perspectiva completamente distinta daquela que vocês estão acostumados. Leiam Paulo Coelho. O Alquimista é sem dúvida um livro que pode transformar as vossas vidas, se vocês compreenderem a mensagem que ele vos oferece. Mas para além deles existem os grandes poetas portugueses. Para além de Camões, temos Fernando Pessoa, temos Flor Bela Espanca, temos José Carvalho dos Santos, Almada Negreiros, temos tantos poetas extraordinários em Portugal. Temos sem dúvida os poetas populares que são extraordinários e que fizeram de alguma forma da cultura do nosso povo algo bonito e algo que trouxe a sabedoria das gentes e da tradição a todos. Mas para além deles houve muitos mais escritores portugueses que fizeram coisas extraordinárias, escreveram livros incríveis. Quando eu digo escritores portugueses, digo escritores que escreveram na língua portuguesa. Jorge Amado, apesar de não ser português, escreveu na língua portuguesa. Os Capitães na Areia, ou a Gabriela Cabra e Canela, como todos nós conhecemos, que fizeram um grande sucesso nas novelas portuguesas, nas novelas do Brasil que foram passadas na televisão portuguesa, para ser mais específico. Sem dúvida,
algo que realmente a mim sempre me fascinou foi a poesia. E em poesia temos realmente pessoas extraordinárias que realmente escreveram poemas que são de louvar. Alguns deles, sem dúvida, deram-nos um sentido novo à vida e deram-nos perspectivas diferentes e fizeram-nos pensar um mundo dentro e fora de nós. Alguns escreveram poemas tão lindos e tão eloquentes que passaram através dos tempos e hoje ainda se continuam a refletir em todos nós através da sua mensagem, através da sua grandeza e através das suas palavras incrivelmente bem organizadas. Poesia é sem dúvida uma das partes da literatura que eu sempre tive uma grande paixão desde pequeno. Talvez pela possibilidade de criar os versos e com eles fazer as rimas. Sempre houve algo que me atraiu nessa forma de escrever, que é a literatura poética. E nesses nomes temos Fernando Pessoa, temos Flor Bela Espanca, temos, sem dúvida, Camões, que escreveu os Lusíadas todos dessa forma, não é? Em décimas, e através disso escreveu as armas de áureos porões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passarem da além da tropuana. Em guerras e perigos forçados, mais que prometia a força humana, novos reinos identificaram em terras que tanto sublimaram. E há aqueles que vão que se vão pela lei da morte libertando, cantarando, espalhei por toda a parte, tanto me ajudar o engenho e a arte. Uau, ainda me lembro disto. Mas algo mais importante do que isso é lembrar de coisas mais simples e mais fáceis de compreender. Miguel Esteves Cardoso escrevia que palavras não foram escritas no livro branco da saudade, e cai neve sobre cada página, e cada página evoca o rosto da mulher amada que se perdeu, e também a saudade dela, e o tempo de Osíris hoje glacial e em ruínas. Mas de facto, chegou a hora apurada dos dias translúcidos à primavera, perto do crepúsculo, e existe um imenso oceano calado no seu leito terrível, onde o sonho toma o nome da ausência, e a esperança se chama cortejo de noites repetidas. Mas que palavra ditou o sangue que ninguém as ouviu, sobretudo a paisagem leve de um corpo suave e de um tempo no qual não resta senão pedra sobre pedra. Este talvez seja um dos poemas que mais mexeu com o meu com os meus sentimentos, talvez com a minha forma de estar e pensar no mundo. Miguel Esteves Cardoso realmente sabia o que escrevia e como escrevê-lo. Mas para além deste temos muito mais. Temos Fernando Pessoa, temos Flor Bela Espanca, como eu disse, e temos muitos outros, como José Casário dos Santos. Eu quero aqui ler alguns poemas para vocês que eu acho de extrema importância que todos nós possamos ter um pouco de lembrança sobre eles e que realmente eu acho de extrema importância saber. Principalmente aqueles que, para mim, são obras-primas, são diamantes, são estrelas cintilantes no céu da literatura poética. É essa a razão que hoje quero ler eles para vocês, para que vocês compreendam a razão pela qual eu tenho esta paixão incrível por eles. E posso começar por este poema de Fernando Pessoa, que é Eros e Psique. E assim vedes, meu irmão, que as verdades que vós formam no neófito e aqueles que foram dadas não são opostos à mesma da verdade. Do ritual do grau do mestre de átrio, do átrio e da ordem do templário. Fernando Pessoa foi realmente uma pessoa realmente complexa. Ele teve vários heterónimos, Ricardo Reis, principalmente, o Álvaro do Campo, Alberto Caeiro. Eu sempre gostei da forma com que ele teve a capacidade de poder, através destas personalidades com a qual se identificava, ele conseguia escrever completamente obras extraordinárias
de forma completamente distinta umas das outras. Realmente aí provou que a multiplicidade de personalidades que existiam numa só personalidade faziam dele uma pessoa muito mais rica, sem dúvida. E ele mostrou isso através de Ricardo Reis, Álvaro de Campos ou Alberto Queiro, sem dúvida. Eu adoro qualquer um dos heterónimos dele, porque foi através daí que eu aprendi a conhecer as diferentes faces de Fernando Pessoa. Mas algo que ele escreveu sobre a poesia que realmente me fascina até ao cúmulo é, sem dúvida, Eros e Psique. E Eros e Psique diz o seguinte: conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além de um muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem. Antes que seja libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fonte esquecida verde uma grinalda de era. Lá longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado e ela para ele ninguém, mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando assentino, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde o sonho ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça maresia, ergue a mão e encontra a Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Sem dúvida, este poema é realmente extraordinário. É realmente incrível como alguém se sonha a si mesmo como o seu grande amor, como a sua grande paixão. Sem dúvida é algo que me fascina, não poderia ser de outra maneira. Flor Bela Espanca teve a capacidade de compreender o que é ser poeta. E ela disse num dos seus poemas que se diz ser poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija é ser mendigo e dar como quem seja rei de um reino de há quem iria além dor. E ter de mil desejos o esplendor e não saber que sequer que se deseja é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. E é ter fome, e é ter sede de infinito. Por elmos, manhãs de ouro e de cetim, é condensar um mundo num só grito. E é amar-te assim perdidamente, é ter de alma e sangue e vida em mim e dizê-lo cantando a toda a gente. Era assim que ela se expressava em ser poeta. Perdidamente. E ela diria: eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar aqui e além, a mais este e aquele, o outro e toda a gente, amar, amar e não amar ninguém, recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender, é mal, é bem? Quem disse que pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida e é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que eu me saiba perder para me encontrar. Sem dúvida, Flor Bela Espanca aqui neste poema falou realmente na grandeza do que é ser uma poetisa, principalmente entre o século XVIII e o século XIX. Entre o século XIX e o século XX. Ela morreu em 1930, com 36 anos de idade. Ela nasceu em 1884. Segundo se consta, ela era apaixonada pelo seu irmão, tinha uma paixão louca por ele, e muitos dos livros que ela escreveu trouxeram ele como base. Mas temos algo bem mais simples e mais sofisticado, talvez, ou mais moderno, que foi através do Zé Carlos Aires dos Santos. Aires dos Santos, como ele próprio descrevia a si mesmo, não é? Ele escreveu um poema que é cantado por Carlos do Carmo, que eu realmente adoro. É um poema realmente extraordinário, onde ele fala
da paixão, do amor, da perdição e do que é amar e ser amado. Esse poema chama-se Estrela da Tarde. E a Estrela da Tarde diz o seguinte: era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde que a boca, tardando-lhe, o beijo mordia, quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia. Quando nós nos olhámos, tardámos no beijo que a boca pedia, e na tarde ficámos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardastes, o sol amanhecia, era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram, dos noturnos silêncios que há noites de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos corpos cansados não adormeceram, e da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daquelas que à noite amando se deram, e entre os braços da noite de tanto se amarem, vivendo morreram. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo, recordo no canto. Essa tarde em que tardaste, surgistes de um triste e profundo recanto, essa noite que cedo nasceste espírita de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto. Aire dos Santos. José Carlos Aire dos Santos, sem dúvida, na voz de Carlos do Carmo. Para aqueles que não conhecem, eu peço que procurem no YouTube, que certamente encontrou esta música cantada, sem dúvida, por Carlos do Carmo, de uma forma em que eu jamais seria capaz de poder exprimir tão bem e tão precisamente. Temos grandes escritores em todas as partes do mundo. Há quem diga que Fernando Pessoa é considerado um dos 26 melhores escritores de todos os tempos. Consta entre os nomes de Shakespeare e outros mais. Talvez Honoré de Balzac, Emily Bronte, tantos outros que escreveram coisas extraordinárias. Eu li muitos livros. Ler foi algo que me fez realmente bem à saúde mental e à compreensão sobre o mundo. Quando eu recomendo a vocês que leiam, é porque eu sei o bem que faz ler. Algo muito importante sobre a literatura é que ela nos fornece palavras. E nós somos limitados pelo número de palavras que conhecemos. Não podemos pensar fora daquilo que conhecemos ou fora daquilo que compreendemos. E os livros expandem a nossa compreensão, o nosso conhecimento e de alguma forma enriquecem o nosso vocabulário para que isso possa ser possível. Através desse vocabulário podemos melhor compreender o mundo e melhor estar preparados para compreender as palavras, o que elas significam e onde elas podem ser usadas para transformar o mundo que nos é possível pensar. Pensar é o exercício mais importante de ser humano. É algo que realmente é extremamente importante para todos nós. Eu acredito que é através dele, sem dúvida, que desenvolvemos ideias, pensamentos e com ele criamos o mundo que nos rodeia. Foi através de pensamentos e ideias que fizemos tudo aquilo que existe à nossa volta. Quando eu digo fizemos, digo nós, enquanto humanidade. Hoje temos eletricidade, temos conforto, temos temperatura, ambientalizadores, temos tudo um pouco à nossa volta
E isso é graças, realmente, sem dúvida, à ingenuidade do ser humano. Mas foi através do pensar que eles desenvolveram tudo aquilo com que nós vivemos no dia a dia. Desde os telefones, os iPads, as coisas mais simples e mais sincelas à nossa volta foram criadas por alguém. Um dia foram um projeto na cabeça de alguém, um sonho, e com eles criaram possibilidades. Escrever também acho que é algo importante. Eu acredito que e recomendo que as pessoas escrevam. Escrevam aquilo que pensam. Formem ideias. Escrevam elas. Porque ao escrever vocês são forçados a criar uma... Como é que eu digo? São obrigados a sintetizar aquilo que querem escrever. O que quer dizer com isto é que vocês são obrigados realmente a criar as coisas com princípio, meio e fim, em que são forçados a criar uma estrutura, e com estruturas constrói-se o mundo que nos rodeia. É preciso saber onde começar, saber o desenvolvimento daquilo que começamos e saber qual é o objetivo daquilo onde queremos chegar com o projeto que começamos. Por isso é que eu acredito que escrever é extremamente importante, porque escrever faz-nos, de alguma forma, ter a capacidade de desenvolver o formato e a estrutura de um pensamento. Por isso eu recomendo que as pessoas escrevam o que pensam. E quando vocês escreveram o que pensam, vocês compreenderão que vão se ver confrontados com como fazer isto. Como é que eu vou escrever isto de uma forma inteligível e que seja legível e compreensível aos olhos dos outros. Einstein dizia algo que eu realmente acho fascinante e que acho que é extraordinário, que é o seguinte: se aquilo que tiveres para explicar não for capaz de ser entendido por uma criança de 6 anos, é porque está mal escrito. Em parte eu acredito que seja um pouco verdade. Embora eu não acredite que se possa falar em ideias super complexas e filosofias bastante desenvolvidas com uma criança. Porque eu penso que aí ela ficaria a olhar para nós espantada, como a dizer, do que é que estás a falar? E sem dúvida realmente ela teria razão. Porque talvez seja aquilo que as crianças pensam e vivem que dê sentido à vida. Nós só complicamos. Os seres humanos, à medida que vão envelhecendo e de alguma forma desenvolvendo consciência, ficam cada vez mais complexos, e através dessa complexidade criam problemas que não existiriam se os não os tivessem criado. Porque a consciência desenvolve-se e através da consciência desenvolvida criam-se novas ideias. Essas novas ideias às vezes requerem um pensar mais afinado, um pensar mais concreto, mais objetivo, com um sentido mais real, à parte as fantasias que muitas vezes temos enquanto somos crianças, não é? E pensar a verdade e falar a verdade e escrever a verdade nem sempre é fácil, porque nós, enquanto seres humanos, gostamos de florear as coisas, contar histórias de uma forma mais elegante, mais sensual e mais atrativa, talvez, mas que em realidade talvez não tenha nenhum desses atributos. Há tanta coisa que eu tinha para falar sobre isto, realmente. Houve escritores que eu li que realmente mudaram a minha vida. Francesco Alberoni é um grande psicoanalista italiano que realmente escreveu livros extraordinários como O Optimismo, sobre o Amo-te, sobre nos amarmos nós próprios e amar os outros. O Optimismo é realmente um livro que eu recomendo a todo o mundo, sobre como estar para a vida, de Francesco Alberoni. Mas temos, por exemplo, outros livros realmente que me fascinaram e que realmente fizeram a minha vida um lugar mais interessante. Temos, por exemplo, Patrick Suskind, com O Perfume, Humberto Eco, como Em Nome da Rosa,
temos, ai Deus do céu, Emily Bronte, eu adorei Emily Bronte, Charles Dickens. Ah, uf, realmente há livros que realmente mudaram a minha vida, sem dúvida. Alguns deles fizeram-me criar uma diferente perspectiva sobre o mundo, porque cada livro é realmente uma vida. Mesmo um mau livro é sempre um bom livro, porque nele está expressado o melhor que um ser humano foi capaz de expressar naquele momento da sua vida. Não quer dizer que seja o melhor que ele já alguma vez fez, mas é o melhor que ele naquele momento foi capaz de construir e transmitir a nós. É a sua mensagem nesse ponto. Mas temos grandes escritores ao longo da história, nos mais diversos idiomas que existem pelo mundo. Houve escritores bons em todas as partes do mundo. Tivemos grandes escritores em Espanha, para além de Cervantes, claro, com o Dom Quixote, sem dúvida. Em Itália, Deus do céu. Em França, gente, Victor Hugo foi extraordinário. Na Rússia, uau! Há escritores incríveis que mudaram a minha vida aí, sem dúvida. Sem dúvida. Isaac Asimov, Ivan Tchaikovsky, realmente trouxeram à minha vida perspectivas completamente diferentes sobre o mundo e o universo. Aqui na América tivemos escritores que eu nem sequer quero falar porque são demasiados nomes para poder mencionar. Mas temos nomes que vieram de todas as partes do mundo. José Gabriel Garcia Marques, por exemplo, escreveu Os Anos de Solidão, um livro realmente extraordinário. José Saramago, para dar um exemplo português, vocês leram, certamente, alguns de vocês leram alguns dos livros de José Saramago. Realmente o Evangélico, segundo... o que eu quero dizer com isto é o seguinte: cada livro é uma história extraordinária. Leiam. Leiam. Pela vossa saúde mental, leiam. Eu nunca... É pouco as vezes que venho aqui dizer a vocês para lerem e para poderem crescer enquanto seres humanos, para aumentar o vosso vocabulário e com ele criar novas possibilidades de pensar. Imaginem o seguinte: o número de palavras que vocês têm no vosso vocabulário é com elas que vocês formam o vosso pensar. É através delas que vocês pensam e através delas que vocês expressam o mundo que conhecem e que à vossa volta vocês conseguem explicar através das vossas palavras. Quanto maior for o número de palavras que vocês conterem no vosso vocabulário, maior é o número de possibilidades que vocês têm para expressar as vossas opiniões e a forma com que expressam e a perspectiva que vocês podem dar aos outros sobre a mesma expressividade. Porque o número de palavras aumenta as possibilidades de vocês poderem pensar. Vocês não podem pensar sobre coisas que vocês desconhecem. Por isso é importante saber coisas, é importante ler. Através de ler conhecemos novas coisas e com elas conhecemos novas formas de compreender o mundo e de estar na vida e compreender a vida, e alargamos os horizontes da nossa consciência. E isso é que faz nós sermos grandes enquanto seres humanos. Não é o número na conta bancária, não é o carro que vocês conduzem, não é a casa onde moram, não é as roupas que vocês têm vestidas, não são os sapatos que vocês têm, mas sim a consciência que vocês são capazes de desenvolver. E ela é desenvolvida através da leitura, através de um vocabulário mais extenso e através de uma forma de compreender o mundo de diversas perspectivas. Eu li não sei quantos livros ao longo da minha vida. Passei os 1000 há muito tempo. Graças a Deus que tive a possibilidade de poder fazer isso. Por isso eu às vezes digo, já não sou quem era e não sou quem quero ser ainda. Sou realmente uma ponte entre o que fui e o que quero ser. Como Nietzsche dizia, num livro assim, falava Zaratustra, ele diz que o super-homem é uma ponte entre o homem e algo que nós desconhecemos. Eu considero-me um pouco essa ponte, porque
Eu já não sou o que era, mas também ainda não sou o que quero ser. Porque todo este conhecimento e desenvolvimento pessoal que eu tenho vindo a adquirir ao longo da vida tem-me dado uma consciência completamente diferente daquela com que eu cresci. Infelizmente, apesar de estar agradecido do lugar onde cresci e de estar satisfeito e que não trocaria por outro lugar qualquer do mundo, sem dúvida as limitações do mundo que me rodeava não eram muitas. E eu fui limitado muito ao princípio na minha vida por as limitações do espaço em que eu vivia e com as pessoas com que vivia. Por mais que nós não queiramos aceitar, nós somos o produto um pouco daquilo que nos rodeia. Havia um poeta popular que dizia: eu não sou parvo nem esperto, nem bem nem mal educado, sou apenas o produto do meio em que fui criado. Sem dúvida, este poeta disse tudo através deste simples verso ou rimas ou poema, como lhe queiram chamar. António Aleixo disse, sem dúvida, mais do que muitos outros disseram, através de frases simples e bastante honestas e sinceras para com o povo. António Maria Coelho, um grande poeta da aldeia de Corte Vicentiano, onde eu nasci, alguém pelo qual eu tive sempre uma estima extraordinária, com o qual eu falei muitas vezes. Escreveu poemas incríveis sobre o lugar onde cresceu, sobre a vida que lhe aconteceu e sobre o mundo que o rodeava. Mas, tal como eu disse, nós somos o produto do mundo que nos rodeia. Tal como disse António Aleixo, que não era parvo nem esperto, nem bem nem mal educado, era apenas o fruto do meio em que foi criado. E ao dizer isso, ele disse tudo. Nós somos isso mesmo. Somos o produto do meio em que somos criados. E sem dúvida, ninguém é parvo nem esperto. Todos somos inteligentes e infelizmente nem todos aprendem a utilizar esta inteligência da melhor maneira. Mas todos temos a mesma capacidade de poder realmente desenvolver conceitos super extraordinários sobre o mundo e o universo e tudo o que nos rodeia. Eu apenas quero aqui deixar uma mensagem para vocês todos, é que leiam e escrevam. Eu escrevi vários livros ao longo da minha vida, dizem que um homem não deve morrer sem escrever um livro. Eu escrevi vários, tenho aqui um este foi o primeiro livro que eu escrevi, como podem ver, está aqui, muitas páginas escritas. Este livro, eu comecei a escrever este livro em 1996, no dia 9 de novembro de 1996. O livro chama-se Um Poema Perto do Silêncio. Nesta altura ainda estava em pleno desenvolvimento, mas já conseguia ter capacidade de compreender como poder conjugar as palavras da melhor forma para poder trazer algum sentido às palavras que eu usava para escrever este livro. E vou apenas ler aqui um pouco para vocês. Entre o céu e a terra, num místico de imaginário e realidade, que te abre as portas deste livro branco de saudade, para que entras entre linhas e num vendaval de emaranhados sentimentos, entendas o que eu nunca tive a ousadia de tentar enquadrar no que chamo compreensão. Silêncio? Cala-te! O que estás tu a dizer? Sinto as faces a arder, por todo o corpo escorre-me o suor. São 2 da tarde, talvez 3 ou mesmo 4. Mas que interesse tem o tempo? Queres contabilizá-lo? Ele não perdoa, não é? Um vento polar sopra suavemente. Ouço na sua melodia triste, enquanto as folhas se vão de melodias tristes, de notas melancólicas, e as árvores dançam ao seu ritmo, enquanto as folhas se lhe vão desprendendo dos braços que lhe sustentaram toda a existência. E eu imóvel, sem nada para ser. A tarde é triste como tudo o que há em mim. Há uma carta suspensa na espera das palavras que lhe podem dar razão de existir, mas onde vou encontrar sentido para lhe dar a validade que ela procura em mim? Emerge-me à memória um amontoado do passado, que se foi amontoando aos poucos
para longe deste nada que à minha volta me sufoca. Há um amargo de boca na minha alma e uma voz trêmula de olhos umedecidos que inconscientemente me traz à lembrança toda uma vida banhada na insólita fortuna da desgraça que assumo como minha. Fábula dolorosa e amarga que transporto sepultada às mãos injustas da justiça das regras que chamo eu destino. A verdade fraudulenta de um sonho que nunca deixou de o ser. Fui condenado a não saber porquê, mas isso pouco me importa. O que me dói, no mais profundo de mim, é que fui condenado injustamente perante aquilo em que eu acredito ser o mais puro que uma alma pode albergar. Incrível. Tenho aqui outro livro que eu escrevi que é o Só Tu. E começa assim. Cheguei atrasado, como era habitual, e tinha que arranjar uma desculpa, mas tinha que ser nova. Pois creio que já estavas farta de todas as outras desculpas que eu já tinha arranjado. Nunca cheguei a compreender a razão ou as razões que tu arranjaste para aguentar a minha falta de sensatez e de verdades. Mas que por vezes não há razões nenhumas, somente o deixa andar, deixa acontecer coisas que de outra maneira qualquer não tinham sentido em qualquer sentido. Deus. Livros que fui escrevendo. Aqui tenho outro. E aqui tenho outro. E mais alguns por aí esquecidos. Alguns escritos dentro dos computadores. Estes foi aqueles que eu escrevi enquanto o papel era mais importante que as novas tecnologias. Com eles aprendi a construir ideias e com essas ideias a compreender melhor o mundo e a poder de alguma forma poder estruturar as coisas de uma forma completamente diferente. A maior parte de vocês deste lado que pensam me conhecer o que vocês conheciam de mim há apenas resíduos dele aqui dentro de mim. Não deixei de ser quem era, sem dúvida, mas como disse há pouco, já não sou quem era, nem sou quem quero ser. Como Friedrich Nietzsche dizia, sou uma ponte entre o que fui e o que quero ser. Ok, malta, hoje fico por aqui nestas conversas com o mundo. Espero que tenha trazido a vocês pelo menos um pouco de vontade de ler, vontade de compreender melhor o mundo à vossa volta, através dos livros, porque sem dúvida acredita, eles contêm um universo dentro deles. Leiam pela vossa saúde e pela vossa paz e pela vossa compreensão e pelo vosso desenvolvimento e por vocês mesmos. Leiam, quanto mais vocês lerem, mais compreendem o que eu quero dizer quando eu digo leiam. Por favor, leiam. Leiam, quanto mais lerem, mais vocês vão compreender o quanto é importante ler. Ler é tão importante para o cérebro como é importante ir ao ginásio com o corpo. Um corpo exercitado é um corpo flexível e sempre capaz de executar qualquer tarefa sem problema nenhum. Uma mente exercitada é praticamente o mesmo. Mas enquanto o corpo desenvolve músculos, o conhecimento e a leitura desenvolve consciência, conhecimento e novas possibilidades de compreender o mundo. Ok. Hoje fico aqui nestas conversas com o mundo. Até ao próximo episódio. E uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia onde quer que esteja no mundo. Com um grande abraço para todos vocês. Aqui deste vosso amigo